Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Hoje, o capítulo 13 do Evangelho de João. Vamos ver o que esse maravilhoso capítulo tem a nos ensinar. Versículos de 1 a 3. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Vamos entender isso aqui, é muita informação. Versículo 1 diz assim, que chegou a Páscoa e Jesus sabia que estava na hora de cumprir a missão dele. Por isso que ele veio ao mundo. E também diz que ele amou todas aquelas pessoas. Perfeito. Versículo 2, que o diabo já tinha colocado no coração de Judas Iscariotes para o trair. Agora, versículo 3. Jesus sabia que o Pai tinha depositado nas mãos de Jesus as coisas. Que coisas? A cumprir a missão. Cumprir a missão. E que ele havia saído de Deus e ia para Deus. Ele veio do céu e volta para o céu. É nesse sentido. Tá? Não que Jesus é Deus. Tá bom? E quando diz que ele saiu de Deus, né? é, eu não posso entrar muito em detalhe, porque isso vai ser uma explicação muito longa. Vou fazer um vídeo no próximo sábado explicando melhor esse versículo aqui, tá bom? De 4 a 6. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que havia cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Versículo 10 a 12. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já está limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse: Entendes o que eu vos tenho feito? Interessante isso aqui, né? O lava-pés tem uma simbologia muito grande que Jesus estava lavando pés daqueles que estavam limpos, mas Judas, escutando Satanás, não estava limpo, né? Faça uma reflexão, irmão, hoje, na sua vida. Eu estou fazendo a minha, mas faça na sua. Você está limpo? 13 a 15. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Por isso que algumas igrejas, que eu concordo com isso, haja o lava-pés antes da ceia. Perdão, né? Pós-ceia. Eu concordo com isso. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. O problema é que algumas igrejas, quando põem lava-pés, enche de burocracia, de frescura, é uma regra que não é bíblica. É complicado. Por quê? Porque o cara está cheio de maldade no coração. 16 a 18. Na verdade, vos digo que não é o servo maior que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu pensei o que tenho escolhido, mas para que se cumpra, o que come o pão comigo, levantou contra mim o meu calcanhar. O que está dizendo? Jesus conhecia todos aqueles homens, porque o Pai já tinha revelado, o Pai já tinha mostrado. Aí ele coloca, por que que Judas está entre os 12? Para que se cumprisse o que estava escrito. 19 a 21. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo: se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vamos entender isso aqui. Se você recebe na sua casa uma pessoa que prega a verdade na verdade, uma pessoa que prega só a Escritura, você não recebe aquela pessoa. Você recebe tanto a Cristo quanto o Pai. Aquela pessoa, ela é como se fosse um escudeiro, um representante de Deus na terra. É isso que está dizendo. Tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou:
Na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair. Porque isso é uma coisa muito complicada, né? Traição, por isso que ele ficou triste, né? 22 a 24. Então os discípulos olhavam uns aos outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele Jesus amava, estava reclinando no seu de Jesus. Esse aqui é João, né? O João é o discípulo que Jesus mais amava. Então perceba que João sempre se coloca, vamos guardar essa informação para o próximo estudo. João sempre se colocou em terceira pessoa. Quando o apóstolo Paulo fala sobre ele mesmo, ele sempre se colocou em terceira pessoa. Guarde essa informação para João 14, para você não ser enganado no próximo domingo, tá? Vamos trazer aqui a verdade na verdade. Guarde essa informação, porque as pessoas não entendem isso e estão pregando heresia por aí. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de que ele estava falando. Tipo assim, pergunta. É um sinal, né? Eu não sei se é esse aqui. Isso aqui é só por descontração, mas teve um sinal. Eu faria esse sinal. 25 a 27. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. 28 a 30. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Mesmo Jesus dizendo, ele vai trair, é esse que eu falo que vai entregar o bocado, não entendiam. Para você ver o nível de instrução dos apóstolos era muito baixo. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns Jesus lhe tinha dito, compre o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Vamos entender isso aqui. Nesse momento aqui, ainda não tinha acontecido a festa da Páscoa. Porque olha o que está escrito: alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa. Ainda não tinha acontecido a Páscoa. Os discípulos estavam achando que Judas ia comprar alguma coisa para eles celebrarem a Páscoa, como os judeus celebravam na época. Não sei se celebram hoje, não tenho essa informação, tá? Se celebram como na época, como celebra hoje, coloca aqui embaixo para mim. Eu adoraria ouvir, tá bom? O ensinamento. E, tendo ele tomado o bocado, saiu logo e já era noite. Ou seja, tinha passado o dia. 31 a 33. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de o glorificar. Né? O que está dizendo? Que Jesus Cristo, o Filho do Homem, irá glorificar o Pai. E assim o Pai glorificará ele. Tá? Ou seja, colocar ele em lugar de honra. É nesse sentido. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde para onde eu não vou, não podeis, para onde eu vou, não podeis vós ir. E eu vou também agora. Jesus está falando do sacrifício da sua morte e ressurreição. 34 a 36. Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu também vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Isso aqui não é um novo mandamento. Vamos entender esse contexto aqui antes de continuar. Quando Jesus fala o novo mandamento vos dou, Jesus está dizendo a real interpretação daquilo que eles nunca tinham ouvido. É nesse sentido. Porque a Bíblia manda eu amar o próximo. Ele manda. Mas Jesus coloca algo a mais que não estava. Amai como eu vos amei. Essa é a parte nova. Porque amarás uns aos outros é bíblico, está em Levítico. Amarás teu próximo como ti mesmo, é amar uns outros. Mas como eu vos amei, essa é a parte nova. Então, o que está dizendo? Nesse momento, o Pai está falando através de Jesus o que é o amor que ele deseja. Você vai amar o seu próximo como Jesus ama. 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes aos outros. Porque tem pessoa na rua que faz uma boa ação com o próximo, que você vê o amor nos olhos dela, ajudar o próximo, ela é de Deus. Aí você vai perguntar para a pessoa: qual religião você segue? Nenhuma. Porque essa pessoa não segue religião, ela segue a Jesus. É isso que temos que entender. Eu não sigo religião, eu sigo a Cristo que está escrito. Pronto, eu sou cristão.
Eu sou cristão, acredito em Cristo. Acredito num Deus verdadeiro. Mas eu não defendo placa de igreja, eu defendo o que está escrito. 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Realmente, nisso aqui, né? A gente fala assim, mas os apóstolos tiveram uma grande missão, lutaram por Cristo até o fim. E eu peço a Deus para que sejam igual aos apóstolos, se eu estiver vivo até a perseguição, que eu lute por ele até o fim. 37 e 38. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Algumas interpretações ou ideias do galo, alguns achavam que é um animal mesmo que cantava, outros acreditam que seja o nome da trombeta, né, ou o nome do aparelho que eles usavam para trocar os guardas de turno. Então, existem essas interpretações. Só trazendo para os irmãos aqui. Meus irmãos, esse é o nosso João 13. Que Deus abençoe. Até nosso próximo encontro.